Na vastidão gélida e indiferente do espaço interestelar, onde a luz viaja por séculos sem encontrar obstáculo algum, um pequeno objeto manufaturado desliza silenciosamente. Chamaremos esta viajante solitária de Batuta. Ela é uma sonda hipotética, uma enviada da curiosidade humana, construída com ligas de titânio e cerâmica capazes de suportar o calor do inferno. Seus sensores não apontam para a Terra, mas para o monstro vermelho que preenche todo o seu campo de visão. Estamos na órbita de Betelgeuse, a grande supergigante vermelha na constelação de Órion, e ela está morrendo. A Batuta observa o que nenhum olho humano jamais viu de perto. A superfície da estrela não é uma esfera perfeita e serena como o nosso Sol. É um oceano revolto de plasma, inchado e grotesco, estendendo-se por quase 1 bilhão de quilômetros no vácuo. Se colocada em nosso sistema solar, esta estrela engoliria Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte e chegaria até as portas de Júpiter. Mas a verdadeira história, o drama que selará o destino deste titã, não está acontecendo na superfície turbulenta, onde células de convecção, do tamanho de sistemas planetários, borbulham e estouram. A verdadeira história está escondida nas profundezas, no coração oculto da estrela, onde uma guerra de milhões de anos está prestes a terminar. Para compreender a morte, precisamos primeiro compreender a vida. Uma estrela, em sua essência mais fundamental, é uma contradição. É um objeto definido pelo conflito. Imagine um castelo de areia que tenta se manter de pé, enquanto uma maré infinita tenta derrubá-lo. Ou melhor, imagine uma batalha eterna entre dois deuses com propósitos opostos. O primeiro deus é a gravidade. Desde o momento em que esta estrela era apenas uma nuvem difusa de gás e poeira flutuando na escuridão primordial, a gravidade tem sido a força dominante. Ela é o desejo da matéria de se unir, a atração implacável que puxa cada átomo em direção ao centro comum. A gravidade é paciente, é constante e seu objetivo final é o colapso total. Ela deseja esmagar a estrela até que ela não ocupe espaço algum, reduzindo toda a sua magnificência a um ponto singular. Mas durante milhões de anos, a gravidade foi mantida à distância pelo segundo deus desta batalha, a pressão de radiação, nascida da fusão nuclear. A Batuta, com seus instrumentos capazes de ver, através das camadas externas de gás rarefeito, detecta o tremor desse equilíbrio. No núcleo da estrela, a matéria é torturada. A temperatura atinge centenas de milhões de graus. Sob essas condições extremas, a realidade cotidiana se desfaz. Os átomos, que na Terra são entidades distintas, com suas nuvens de elétrons, protegendo seus núcleos como escudos impenetráveis, aqui são despidos e esmagados uns contra os outros. É aqui que a mágica da existência ocorre, o princípio da exclusão de Pauli e as barreiras eletrostáticas dizem que dois núcleos atômicos positivos jamais deveriam se tocar. Eles deveriam se repelir violentamente, mas a gravidade da estrela os empurra com tanta força e o calor os faz vibrar com tanta ferocidade que ocorre um fenômeno quântico. Eles tunelam através da barreira impossível. Eles se fundem. Durante a maior parte de sua vida, Betelgeuse fundiu hidrogênio em hélio. Esta união libera energia, muita energia. A massa perdida na fusão se transforma em luz e calor, seguindo a famosa equação de Einstein. Essa energia explode para fora, empurrando contra a gravidade, que tenta esmagar para dentro. É como uma explosão contínua, uma bomba de hidrogênio detonando a cada segundo, contida apenas pelo peso esmagador da própria estrela. Enquanto houver combustível para queimar, a explosão sustenta o peso.
A estrela vive em equilíbrio hidrostático. O castelo de areia se mantém de pé. Mas a batuta agora registra uma mudança na pulsação da estrela. O coração de Betelgeuse está falhando. O hidrogênio acabou há muito tempo no núcleo. A estrela, em sua agonia, começou a fundir elementos mais pesados para sobreviver. Ela esmagou hélio em carbono, carbono em neônio, neônio em oxigênio, oxigênio em silício. Cada passo dessa escada alquímica exige temperaturas mais altas e pressões mais insanas. E cada passo fornece menos energia por menos tempo. A estrela tornou-se uma cebola cósmica, com camadas de queima de diferentes elementos. Mas no centro, o fim se aproxima. A cinza da queima do silício é o ferro, e o ferro é o assassino de estrelas. Na tabela periódica, o ferro ocupa uma posição única e trágica. Ele é o elemento mais estável do universo nuclear. Fundir elementos mais leves que o ferro libera energia, o que sustenta a estrela. Quebrar elementos mais pesados que o ferro, como o urânio, também libera energia. Mas fundir o ferro não libera nada. Ao contrário, o ferro rouba energia. Ele é um parasita termodinâmico. Para fundir ferro em algo mais pesado, a estrela precisa pagar um preço em energia que ela não pode arcar. A sonda Batuta observa as leituras espectrais mudarem drasticamente. O núcleo de Betelgeuse transformou-se em uma esfera de ferro do tamanho da Terra, girando loucamente no escuro. A fornalha se apagou. Não há mais fogo nuclear empurrando para fora. A pressão de radiação, o pilar de luz que sustentou as camadas da estrela contra a gravidade por eras, desaparece instantaneamente. O que acontece a seguir desafia a imaginação humana em sua velocidade e violência. A gravidade, que esperou pacientemente por 10 milhões de anos, percebe que a porta está aberta. Não há mais resistência. A vitória é imediata e total. Imagine o chão sob seus pés desaparecendo de repente. Imagine o teto do céu desabando sobre sua cabeça. É isso que acontece com o núcleo de ferro. Em uma fração de segundo, muito mais rápido do que um piscar de olhos, o núcleo de ferro colapsa sobre si mesmo. Ele implanta a uma velocidade que chega a 25% da velocidade da luz. Os elétrons são esmagados contra os prótons, fundindo-se em nêutrons, liberando uma torrente de partículas fantasmagóricas, chamadas neutrinos. A densidade aumenta para níveis incompreensíveis. Um pedaço desse material do tamanho de um cubo de açúcar pesaria tanto quanto uma montanha inteira na Terra. A matéria atinge a densidade de um núcleo atômico gigante. A Batuta, orbitando longe o suficiente para sobreviver aos primeiros instantes, testemunha o silêncio antes da tempestade. As camadas externas da estrela, aquela vasta atmosfera vermelha e inchada, subitamente perdem o chão onde pisavam. Elas começam a cair em queda livre em direção ao centro. Trilhões de toneladas de gás despencam em direção ao núcleo colapsado. Mas o núcleo não pode ser comprimido infinitamente. Pelo menos não ainda. A força nuclear forte e a pressão de degenerescência dos nêutrons fazem o núcleo parar abruptamente. Ele se torna rígido, mais duro que qualquer diamante. A matéria que caía em queda livre atinge essa parede de nêutrons incompressível. É como um trem de carga colidindo contra uma montanha indestrutível. A onda de choque resultante é cataclísmica. A energia cinética da queda é convertida em calor e fúria, e a onda de choque ricocheteia para fora. A Batuta vê a estrela brilhar, não com a luz suave de um sol poente, mas com a fúria de uma galáxia inteira. A onda de choque rasga a estrela de dentro para fora. Elementos pesados, ouro, prata, urânio, são forjados na violência dessa explosão. A supernova ilumina a escuridão,
ofuscando todas as outras estrelas da Via Láctea juntas. Por um breve momento, Betelgeuse morre, e em sua morte, torna-se a coisa mais brilhante do céu. A matéria é ejetada para o cosmos, semeando o vazio com os ingredientes que um dia formarão novos planetas, novas luas e, talvez, novos observadores para olhar o céu e se perguntar de onde vieram. Contudo, a história não termina com a luz. Quando a poeira baixar, quando a nebulosa remanescente se expandir e esfriar, algo restará no centro. Se a massa do núcleo remanescente for grande o suficiente, se exceder um limite calculado pelo físico Robert Oppenheimer e outros visionários, nem mesmo a força dos nêutrons será capaz de deter a gravidade. A batuta, se tivesse sobrevivido ao inferno de fogo, agora olharia para o local onde o coração da estrela costumava bater e veria apenas escuridão. A gravidade venceu a última batalha. O núcleo continua a colapsar. Ele encolhe para além do tamanho da Terra, para além do tamanho de uma cidade, para além do tamanho de uma maçã. A densidade torna-se infinita. O tecido do espaço-tempo é perfurado. A luz, a mensageira mais rápida do universo, tenta escapar, mas é puxada de volta como uma pedra jogada para o alto. Nasce um buraco negro. Mas o que é essa cicatriz no tecido da realidade? É o fim da história ou o começo de uma física nova e aterrorizante? Para entender o que jaz no centro dessa escuridão, precisamos abandonar a intuição humana e mergulhar no mundo bizarro da relatividade geral, onde o tempo para e o espaço se retorce como um rio em uma tempestade. O que acontece quando a matéria deixa de ser matéria e se torna pura geometria? Capítulo 2. O peso da verdade. O Oceano Índico estendia-se como um lençol de mercúrio sob o luar de julho de 1930, vasto e indiferente às ambições humanas. Um navio a vapor solitário cortava as águas escuras, levando consigo o ruído rítmico dos motores e o cheiro de sal e carvão. A bordo deste navio, isolado em uma espreguiçadeira no convés, estava um jovem de apenas 19 anos. Seu nome era Subramanian Chandrasekhar. E ele segurava em seu colo não apenas um caderno de anotações, mas o destino final das maiores estruturas do cosmos. Enquanto os outros passageiros dormiam ou socializavam nos salões iluminados, Chandra, como seria conhecido pela história, olhava para as estrelas acima. Para ele, aqueles pontos de luz não eram apenas joias estáticas cravadas na abóbada celeste. Eram campos de batalha. Eram fornalhas termonucleares travando uma guerra eterna e violenta contra a sua própria gravidade. Ele sabia que todas as estrelas queimam e que tudo o que queima deve, eventualmente, se apagar. A pergunta que assombrava a mente daquele jovem prodígio não era como as estrelas viviam, mas o que acontecia quando a música parava. O que resta no escuro quando a última chama se extingue. A física da época oferecia uma resposta reconfortante e segura. Acreditava-se que, ao morrer, uma estrela simplesmente se tornaria uma anã branca, uma brasa cósmica densa e inofensiva, esfriando lentamente até o fim dos tempos. Era uma morte digna, tranquila, quase humana. Mas Chandra, armado com as novas ferramentas da mecânica quântica e a ousadia da juventude, começou a calcular algo que ninguém jamais ousara confrontar. Ele começou a aplicar a teoria da relatividade especial às partículas subatômicas dentro de uma estrela moribunda. Para entender o que ele viu naquelas equações, precisamos encolher nossa visão, descendo da grandeza do oceano para o mundo microscópico e frenético do interior estelar. Quando uma estrela esgota seu combustível nuclear, a gravidade vence. A estrela começa a desmoronar sobre si mesma.
O espaço que antes era ocupado por átomos inteiros é esmagado. Os elétrons, aquelas partículas minúsculas e inquietas que orbitam os núcleos atômicos, são forçados a se aproximar uns dos outros. Aqui entra em cena uma lei fundamental do universo, rígida como o aço, conhecida como o princípio de exclusão de Pauli. Imaginem um grande salão de baile, onde cada dançarino exige um espaço exclusivo. Ninguém pode ocupar o mesmo lugar que outro, e ninguém pode se mover exatamente da mesma maneira. Se as paredes desse salão começassem a se fechar, empurrando os dançarinos uns contra os outros, o pânico se instalaria. Para manterem seu espaço pessoal, os dançarinos teriam que se mover cada vez mais rápido, vibrando com uma energia frenética para empurrar os vizinhos. Isso é o que chamamos de pressão de degenerescência eletrônica. É a resistência desesperada da matéria contra o esmagamento total. É essa pressão quântica que sustenta uma anã branca, impedindo que a gravidade a colapse ainda mais. Era nisso que a elite científica acreditava, que essa pressão era invencível, uma barreira final que a natureza impunha para proteger o universo do absurdo. Mas ali, no silêncio do convés do navio a vapor, a caneta de Chandra traçou um caminho diferente. Ele percebeu que se a estrela fosse massiva o suficiente, a gravidade seria tão intensa que forçaria os elétrons a se moverem a velocidades próximas à da luz. E aqui, a relatividade de Einstein intervém com sua própria regra implacável. À medida que os objetos se aproximam da velocidade da luz, eles ganham massa, tornam-se mais pesados. O cálculo de Chandra revelou uma tragédia cósmica inevitável. Quanto mais a estrela colapsa, mais rápidos os elétrons se tornam. Quanto mais rápidos se tornam, mais pesados ficam. E quanto mais pesados ficam, menos eficiente se torna a sua pressão para combater a gravidade. É um ciclo vicioso, uma armadilha matemática. Chandra descobriu que existe um limite preciso. Se a massa do núcleo da estrela exceder 1,4 vezes a massa do nosso Sol, a pressão dos elétrons falha. A barreira invencível se quebra como vidro sob uma marreta. O número 1 e 44 massas solares. Este número, rabiscado em um caderno balançando ao ritmo das ondas, desenhou uma linha na areia do universo. Abaixo dessa linha, a estrela encontra a paz, como uma anã branca. Acima dessa linha, não há salvação. Não há força no universo conhecido capaz de deter a queda. A matéria continuaria a colapsar, encolhendo para um ponto de densidade infinita, perfurando o próprio tecido da realidade. Chandra chegou à Inglaterra não como um estudante comum, mas como o portador de uma verdade aterrorizante. Ele trazia a notícia de que o universo permitia a existência de abismos sem retorno. No entanto, a ciência é uma empreitada humana, e como todas as coisas humanas, é governada por hierarquias, egos e o medo do desconhecido. Em Cambridge, o jovem indiano encontrou-se frente a frente com o titã da astrofísica da época, Sir Arthur Eddington. Eddington era uma lenda viva, o homem que havia provado a teoria da relatividade geral, de Einstein, durante um eclipse solar, o guardião da ordem cósmica. Ele acolheu Chandra, foi seu mentor, visitava-o para tomar chá. Mas Eddington tinha uma aversão profunda, quase religiosa, à ideia de que uma estrela pudesse colapsar indefinidamente. Para ele, a natureza deveria ter um mecanismo de segurança, uma lei, ainda não descoberta, que impedisse tal comportamento absurdo. O conflito atingiu seu clímax em uma tarde fria de janeiro de 1935, na reunião da Real Sociedade Astronômica em Londres. A sala estava repleta da elite científica mundial. Homens de terno e charutos,
os arquitetos do conhecimento humano. Chandra foi convidado a apresentar sua teoria. Nervoso, mas confiante na pureza de sua matemática, ele subiu ao palco e expôs o destino fatal das estrelas massivas. Ele mostrou que, acima do limite crítico, a estrela deve colapsar para um ponto de nada. Quando ele terminou, houve um silêncio educado. Então, Arthur Eddington levantou-se. Com a autoridade de um rei, dirigindo-se a um súdito, Eddington não apenas discordou, ele ridicularizou a ideia. Ele usou seu carisma e retórica para desmantelar o trabalho do jovem diante de seus pares. Eddington declarou que a ideia de uma estrela implodindo visivelmente até desaparecer era absurda. Ele proclamou que deveria haver uma lei da natureza para impedir que a estrela se comportasse de maneira tão ridícula. Ele não atacou a matemática, pois a matemática era impecável. Ele atacou a filosofia do resultado. Ele rejeitou a monstruosidade do buraco negro, não porque fosse impossível, mas porque era impensável. A sala riu. Os gigantes da física riram. E naquele riso, o progresso da astrofísica congelou por décadas. Chandra, humilhado e isolado, viu seu trabalho ser descartado como uma curiosidade matemática, um jogo de números sem conexão com a realidade física. O peso da autoridade de Eddington esmagou a verdade tão efetivamente quanto a gravidade esmaga uma estrela. O jovem cientista poderia ter lutado, poderia ter gritado, mas escolheu o silêncio digno. Ele sabia que a matemática não mente, que as equações não têm ego. Ele deixou o campo dos buracos negros, voltando sua mente brilhante para outros problemas, enquanto a Europa marchava em direção a outra guerra mundial. Mas a semente estava plantada. O limite de 1,4 massas solares permaneceu nos livros, uma bomba relógio esperando para ser detonada. O que Eddington e a elite científica não conseguiam aceitar era a perda do determinismo, a perda da estrutura. Aceitar a conclusão de Chandra significava aceitar que a matéria, a substância de que somos feitos, poderia ser aniquilada da existência observável. Significava aceitar que o espaço-tempo poderia se fechar sobre si mesmo como um túmulo selado. Foi uma batalha entre o universo clássico, seguro e previsível, e o universo moderno, violento e paradoxal. Eddington defendia um cosmos onde as estrelas encontravam descanso. Chandra revelou um cosmos onde as estrelas encontravam o oblívio. Levaria anos, uma nova guerra e uma nova geração de físicos, como Robert Oppenheimer, para olhar novamente para aqueles cálculos esquecidos e perceber o que eles realmente significavam. Eles perceberiam que a natureza não se importa com o que consideramos ridículo. A gravidade é paciente. Ela espera que o fogo nuclear se apague, e quando a última barreira quântica é quebrada, quando o limite de Chandrasekhar é ultrapassado, a realidade cede. Naquele navio, sob o céu estrelado, o jovem Chandra não havia apenas descoberto um número. Ele havia descoberto a chave para o maior mistério do céu noturno. Ele havia olhado para o abismo e calculado seu peso. E embora o mundo tenha levado meio século para lhe dar o prêmio Nobel por aquela noite de insônia, a verdade permaneceu inalterada, aguardando nas sombras das galáxias distantes. A vitória de Eddington foi temporária, uma represa de papel tentando segurar um tsunami. Pois, se a pressão de degenerescência dos elétrons falha, o que vem a seguir? O que acontece quando a gravidade continua a apertar e nem mesmo os átomos conseguem manter sua integridade? A matéria é espremida ainda mais, forçando prótons e elétrons a se fundirem em uma união profana, criando algo ainda mais denso, ainda mais terrível. O palco estava montado
para a entrada de um novo estado da matéria, um prelúdio final antes da escuridão total. O universo estava prestes a nos mostrar que, se as anãs brancas eram brasas, o que viria a seguir eram os núcleos de átomos do tamanho de cidades. Em um quarto escuro em Cambridge, no final do século XVII, um homem de intelecto inigualável estava debruçado sobre um cadinho fumegante. Isaac Newton, o pai da física moderna, dedicou mais anos de sua vida à alquimia do que à gravidade. Ele buscava a pedra filosofal, a substância mítica capaz de transmutar metais básicos, como o chumbo, em ouro puro. Newton morreu com vestígios de mercúrio em seu cabelo e sem o ouro que tanto desejava. Ele olhava para baixo, para os frascos e fornos de carvão, sem saber que a verdadeira fornalha alquímica não estava em seu laboratório, mas brilhava silenciosamente através da janela de seu escritório. O universo é o alquimista supremo, e suas fornalhas são os corações das estrelas massivas. Para entender o destino final de uma estrela, devemos abandonar a superfície brilhante e realizar uma viagem perigosa para o interior, mergulhando através de milhares de quilômetros de gás incandescente. O que encontramos aqui não é uma bola de fogo uniforme, mas uma estrutura complexa e estratificada, semelhante a uma cebola cósmica gigantesca, onde cada camada conta a história de uma era diferente na vida da estrela. No início, havia apenas hidrogênio. Durante milhões de anos, a estrela viveu uma existência pacífica, fundindo prótons para criar hélio. Esta é a juventude da estrela, uma época de equilíbrio dourado. A energia liberada por essa fusão empurra para fora, equilibrando perfeitamente o peso esmagador das camadas externas que empurram para dentro. É uma trégua termodinâmica, mas o hidrogênio é finito. Quando o combustível no núcleo se esgota, a trégua termina. Sem o fogo nuclear para sustentá-lo, o núcleo se contrai sob seu próprio peso. Essa contração gera um calor imenso, muito superior ao da fase anterior. E nesse inferno recém-descoberto, as cinzas do passado tornam-se o combustível do presente. O hélio, que antes era apenas um subproduto inerte, é subitamente despertado e forçado a se fundir. 3 átomos de hélio colidem violentamente para forjar um novo elemento, o carbono. A estrela ganhou uma nova vida, mas a um custo terrível. Ela agora deve queimar mais quente e mais rápido para manter o equilíbrio contra a gravidade implacável. À medida que descemos mais fundo nessa cebola estelar, viajamos no tempo, acelerando em direção ao apocalipse. O que levou milhões de anos para queimar na fase do hidrogênio e centenas de milhares na fase do hélio, agora se torna uma corrida frenética contra a extinção. Quando o carbono se esgota, o núcleo colapsa novamente, a temperatura dispara e a alquimia continua. O carbono funde-se em neônio. O neônio funde-se em oxigênio. O oxigênio funde-se em silício. Cada vez que a estrela muda de combustível, ela precisa aumentar a aposta. O núcleo deve ficar mais denso e inimaginavelmente quente para forçar núcleos atômicos cada vez mais pesados a se tocarem e se fundirem. A repulsão elétrica entre esses núcleos carregados positivamente é uma barreira formidável, e apenas temperaturas de bilhões de graus podem superá-la. Imagine o núcleo da estrela não como um objeto estático, mas como um motor desesperado, trocando de marchas para tentar subir uma ladeira cada vez mais íngreme. As camadas externas incham, transformando a estrela em uma supergigante vermelha, um leviatã inchado que engoliria todo o sistema solar interior se estivesse no lugar do nosso Sol. Mas lá no fundo, no centro minúsculo,
A tragédia se desenrola em uma escala humana de tempo. A queima do silício é o último suspiro de vitalidade. O que antes era medido em éons, agora é medido em dias. Uma estrela com 20 vezes a massa do Sol consumirá todo o seu suprimento de silício em menos de uma semana. É uma orgia final de energia, produzindo enxofre, argônio e outros elementos que um dia formarão a poeira de planetas rochosos e o cálcio em nossos ossos. Mas então surge o elemento que os astrônomos chamam de o assassino de estrelas. No centro desta tempestade nuclear, a fusão do silício cria ferro. E o ferro é diferente. O ferro é especial. Na tabela periódica dos elementos, o ferro 56 ocupa uma posição de estabilidade suprema. Ele é o átomo mais fortemente ligado do universo. Até este momento, cada reação de fusão foi um ato de generosidade. Dois átomos leves se uniam para formar um mais pesado, e a massa do novo átomo era ligeiramente menor do que a soma das partes. Essa massa perdida, conforme a equação sagrada de Einstein, era convertida em energia pura. Essa energia era o pagamento que a estrela recebia para continuar brilhando, o calor que impedia o teto de desabar. Mas fundir ferro é um jogo perdido. O ferro é egoísta. Ele é a cinza, que não pode ser queimada. Para fundir ferro em algo mais pesado, a natureza não libera energia. Ela exige energia. O processo torna-se endotérmico. Em vez de ser um motor que gera calor, o núcleo de ferro torna-se um parasita térmico, um vampiro que suga a energia do ambiente ao seu redor. De repente, a estrela cometeu um erro fatal. Ela construiu um coração de ferro. A crise é imediata e catastrófica. A produção de energia no núcleo cessa abruptamente. Não há mais calor fluindo para fora, para contrabalançar a gravidade que tem esperado pacientemente por milhões de anos. A estrutura de suporte da estrela desaparece num piscar de olhos. Imagine um edifício de 1000 andares, onde, subitamente, todas as vigas de aço do primeiro andar se transformam em areia. Não há aviso, não há declínio lento. Há apenas a remoção instantânea da pressão que mantinha a estrela viva. O núcleo de ferro, agora uma esfera morta e incrivelmente densa, aproximadamente do tamanho da Terra, mas com uma massa muito superior à do Sol, não pode fazer nada além de sucumbir. Os elétrons são espremidos para dentro dos prótons, numa alquimia inversa e aterrorizante, preparando o palco para o evento mais violento do cosmos. A estrela, que durante eras foi uma doadora de luz e calor, foi traída pela sua própria criação. O ferro, a âncora mais estável da física nuclear, torna-se o peso que a arrasta para o abismo. Neste momento preciso, a gravidade vence a guerra que travou desde o nascimento da estrela. As camadas externas, trilhões de toneladas de gás, começam a cair, em queda livre, em direção ao centro, a uma fração significativa da velocidade da luz. Elas estão correndo para preencher o vazio deixado pelo colapso do núcleo. O palco está montado não apenas para a morte, mas para uma transfiguração completa da matéria. O universo prende a respiração. A alquimia de Newton falhou em transformar chumbo em ouro, mas a alquimia das estrelas conseguiu transformar o fogo divino em ferro mortal. E agora, esse ferro será a bigorna, sobre a qual o próprio tecido da realidade será martelado até se romper. O que acontece quando uma força imparável de matéria em queda livre encontra um objeto inamovível no centro? No silêncio absoluto do núcleo de ferro, a fusão cessou. O que antes era uma fornalha rugindo, sustentando a arquitetura titânica de uma estrela contra o abraço esmagador do cosmos, tornou-se subitamente
um monumento de cinzas frias. Não há mais fogo para empurrar contra a escuridão. A gravidade, essa força paciente que aguardou por milhões de anos nas sombras, percebe a fraqueza de sua presa. Ela não hesita. Em uma fração de segundo, menos tempo do que leva para um pensamento cruzar a mente humana, o núcleo da estrela desaba sobre si mesmo. Imagine um arranha-céu do tamanho de uma cidade, cujas vigas de aço se transformam instantaneamente em areia. O teto não apenas cai, ele é sugado para baixo a uma velocidade que desafia a compreensão, atingindo 70 mil quilômetros por segundo. Esta é a implosão suprema, o momento em que a matéria comum é esmagada para além de qualquer reconhecimento. Os elétrons, que orbitam os átomos como sentinelas distantes, são forçados violentamente para dentro dos núcleos atômicos, fundindo-se com prótons em um casamento forçado e cataclísmico. O resultado é uma transmutação em massa, convertendo a matéria sólida em um mar denso de nêutrons. O núcleo, que tinha o tamanho da Terra, é comprimido até se tornar uma esfera não maior que uma ilha metropolitana. Mas esta esfera possui uma densidade tão inconcebível que uma colher de sua substância pesaria tanto quanto uma montanha terrestre. Então, o colapso estanca. Os nêutrons, pressionados ombro a ombro, recusam-se a ocupar o mesmo espaço quântico. Eles se tornam a substância mais rígida do universo, uma parede impenetrável contra a qual o restante da estrela, que ainda está caindo em queda livre, colide violentamente. Imagine um trem de carga em velocidade máxima, atingindo uma parede indestrutível. A energia do impacto é tão vasta que inverte o movimento. A matéria que caía ricocheteia. Uma onda de choque nasce no coração da estrela morta, uma tsunami de plasma e fúria tentando rasgar o caminho para fora, buscando a superfície. Mas a estrela é imensa e pesada. A onda de choque, por mais poderosa que seja, começa a falhar, sufocada pelo peso das camadas externas que ainda desabam sobre ela. A explosão ameaça morrer antes mesmo de nascer. É aqui que o universo invoca seus fantasmas. No momento da formação dos nêutrons, trilhões de neutrinos são libertados. Essas partículas, que normalmente atravessariam anos-luz de chumbo sem tocar em nada, encontram uma densidade tão extrema no núcleo que ficam presas. A pressão é tamanha que até os fantasmas são forçados a interagir. Eles transferem sua energia para a onda de choque estagnada, aquecendo-a, revigorando-a, soprando vida na fornalha moribunda. A onda de choque renasce, agora imparável, e rasga a estrela de dentro para fora. O envelope estelar é estilhaçado, lançando ao cosmos o ouro, a prata e o oxigênio que um dia formarão planetas e sangue. Uma supernova ilumina a galáxia, brilhando com a intensidade de bilhões de sóis. Enquanto os céus distantes eram palco dessa violência criativa, na Terra, uma espécie jovem e inquieta flertava com sua própria aniquilação. O ano era 1939. A atmosfera na Europa era elétrica, carregada com a estática de uma tempestade iminente. Os exércitos marchavam, e a física, que durante séculos servira para desvendar a beleza da criação, estava sendo forjada em uma ferramenta de destruição em massa. Do outro lado do Atlântico, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, um homem magro, de olhos assombrados e intelecto voraz, olhava para além da guerra, para as equações que governavam o destino final da matéria. J. Robert Oppenheimer é hoje lembrado como o pai da bomba atômica, o homem que citou escrituras hindus ao ver o fogo nuclear. Mas antes de se tornar o destruidor de mundos, ele era um arquiteto de estrelas teóricas. Oppenheimer
junto com seu aluno, Hartland Snyder, estava preocupado com uma anomalia matemática que outros físicos preferiam ignorar. Lev Landau e Subramanian Chandrasekhar já haviam provado que estrelas menores encontrariam descanso como anãs brancas. Fritz Zwicky já havia proposto a existência das estrelas de nêutrons, aquelas esferas rígidas que causavam o ricochete da supernova. Mas Oppenheimer fez a pergunta proibida, a pergunta que olhava para o abismo. O que acontece se a estrela for pesada demais? O que acontece se a gravidade for tão forte que nem mesmo a rigidez dos nêutrons consegue detê-la? Nas lousas poeirentas de Berkeley, em meio à fumaça incessante de seus cigarros, Oppenheimer traçou o destino de uma estrela massiva que esgotou todo o seu combustível. Ele percebeu que, se a massa remanescente ultrapassasse um certo limite, não haveria força na natureza, nem elétrica, nem nuclear, capaz de impedir o colapso. A parede de nêutrons cederia. A estrela não ricochetearia. Ela continuaria caindo. Os cálculos de Oppenheimer e Snyder revelaram uma imagem aterrorizante. A estrela se contrairia indefinidamente. Ela ficaria cada vez menor e mais densa, perfurando o tecido da realidade. À medida que a estrela encolhesse, a gravidade em sua superfície aumentaria exponencialmente, curvando a luz, curvando o próprio tempo. Para um observador distante, seguro em uma nave espacial, longe do cataclismo, a estrela pareceria congelar. À medida que ela se aproximasse de um raio crítico, a luz vinda de sua superfície se tornaria cada vez mais vermelha, perdendo energia ao tentar escalar o poço gravitacional profundo. O tempo na superfície da estrela desaceleraria até parar. A imagem da estrela ficaria impressa no céu, desvanecendo-se lentamente para a invisibilidade, como um fantasma eterno, uma estrela congelada. Mas para um observador infeliz que estivesse caindo junto com a superfície da estrela, a experiência seria radicalmente diferente. Não haveria congelamento. Em um tempo finito e brutalmente curto, ele atravessaria o ponto de não retorno. Ele continuaria caindo em direção a um centro geométrico, onde a densidade se torna infinita, e as leis da física, como as conhecemos, deixam de fazer sentido. Oppenheimer havia calculado a formação de uma singularidade. Ele havia descrito matematicamente o nascimento de um buraco negro. O artigo resultante, intitulado Sobre a Contração Gravitacional Contínua, foi uma obra-prima de intuição física e rigor matemático. Foi a primeira vez que a relatividade geral foi usada para prever o desaparecimento da matéria do universo observável. Eles descreveram como a estrela se fecha sobre si mesma, cortando qualquer comunicação com o exterior. Onde antes havia um objeto brilhante, restaria apenas uma cicatriz gravitacional no espaço, um lugar onde o espaço cai mais rápido que a luz. Contudo, o destino tem um senso de ironia cruel. A revista Physical Review publicou o artigo de Oppenheimer e Snyder em 1º de setembro de 1939. Nesse exato dia, as forças da Alemanha nazista invadiram a Polônia. Os canhões da Segunda Guerra Mundial abafaram o sussurro do universo. O mundo não tinha olhos para estrelas que colapsavam em buracos no espaço. O mundo estava colapsando em seu próprio buraco de violência. A física nuclear, que poderia ter se voltado para as maravilhas do cosmos, foi sequestrada pela necessidade urgente de construir armas. O próprio Oppenheimer seria convocado para liderar o Projeto Manhattan, trocando a implosão das estrelas pela implosão do plutônio. Seu artigo visionário foi esquecido. Foi considerado uma curiosidade matemática
Um exercício teórico sem conexão com a realidade física. Os grandes nomes da época, incluindo Einstein, rejeitavam a ideia de que a natureza permitiria tal monstruosidade. Como poderia a matéria simplesmente desaparecer? Como poderia o espaço se fechar? Parecia uma ofensa à ordem racional do cosmos. Assim, a descoberta mais profunda sobre a morte das estrelas ficou adormecida nas prateleiras das bibliotecas, acumulando poeira enquanto as cidades queimavam e os impérios caíam. O conceito de buraco negro foi enterrado sob os escombros da guerra, aguardando uma nova geração de físicos, munidos de novas tecnologias e uma nova paz, para redescobrir que o universo é muito mais estranho e aterrorizante do que os sonhos de qualquer poeta. Mas a verdade física não precisa de audiência para existir. Enquanto a humanidade guerreava, nas profundezas escuras da nossa galáxia, as estrelas gigantes continuavam a morrer, colapsando além do horizonte, criando abismos silenciosos que aguardavam pacientemente para serem encontrados. O que acontece quando a luz não consegue mais escapar? O que reside no coração da escuridão, onde o tempo não ousa marchar? Era uma tarde cinzenta e úmida em Londres, no outono de 1964, quando a compreensão humana sobre o destino final da matéria mudou para sempre, não em um laboratório repleto de equipamentos de alta tensão, mas em uma calçada molhada pela chuva. O matemático Roger Penrose caminhava com um colega, conversando sobre o universo, quando pararam para atravessar uma rua movimentada. O tráfego interrompeu a conversa. O silêncio momentâneo permitiu que a mente de Penrose vagasse para além dos carros e dos prédios de tijolos, mergulhando na arquitetura invisível do cosmos. Nesse breve intervalo de silêncio, uma imagem geométrica cristalizou-se em sua mente. Não era uma explosão ou uma implosão violenta, mas uma armadilha topológica. Ele percebeu que se a gravidade fosse forte o suficiente, ela não apenas puxaria a matéria, mas dobraria os caminhos do futuro de tal forma que todas as direções levariam para baixo. Até aquele momento, muitos físicos acreditavam que a formação de um abismo gravitacional perfeito exigiria uma simetria impossível, uma esfera de matéria colapsando com precisão absoluta. Penrose viu algo mais aterrorizante e inevitável. Ele viu que a irregularidade não importava. Uma vez que uma estrela moribunda se contrai além de um certo ponto crítico, a própria geometria do espaço se fecha sobre ela como um punho, e o colapso torna-se uma certeza matemática absoluta. Para visualizar o que Penrose compreendeu naquela esquina de Londres, devemos retornar à superfície da estrela agonizante nos seus últimos instantes de visibilidade. Imagine-se flutuando logo acima da superfície dessa estrela colossal que está desmoronando sobre si mesma. O núcleo de ferro já cedeu, e as camadas externas estão caindo em direção ao centro, a uma fração significativa da velocidade da luz. A gravidade aqui tornou-se tão intensa que a analogia de um lençol de borracha esticado por uma bola de boliche deixa de ser útil. Em vez disso, imagine uma cachoeira. O espaço em si está fluindo para dentro da estrela, como um rio caudaloso, despencando em um sumidouro. A luz tenta escapar. Fótons são emitidos pela superfície quente da estrela, lutando para viajar para fora, para o universo distante. Mas o espaço sob eles está fluindo para dentro cada vez mais rápido. É como um salmão tentando nadar contra uma correnteza violenta. Enquanto a velocidade do fluxo do espaço for menor que a velocidade da luz, o fóton consegue avançar, embora perca energia e se torne avermelhado pelo esforço gravitacional. Mas o colapso continua. O raio da estrela diminui. A concentração de massa aumenta.
a correnteza do espaço acelera. Chega então o momento crítico, o momento em que a velocidade com que o espaço cai em direção ao centro iguala a velocidade da luz. Este é o limiar do não retorno. Um fóton emitido neste exato local, apontado diretamente para fora, ficará correndo no mesmo lugar eternamente, como um corredor em uma esteira que se move na velocidade máxima. Ele não consegue avançar nem 1 milímetro em direção ao cosmos exterior, mas também não cai no centro. Ele fica congelado no tempo, pairando na borda do abismo. Esta fronteira invisível é o horizonte de eventos. Para um observador distante, seguro em sua nave espacial a milhões de quilômetros, este momento final é uma ilusão fantasmagórica. A luz da estrela torna-se infinitamente vermelha e fraca. O tempo na superfície da estrela parece desacelerar até parar. A imagem da estrela nunca desaparece completamente, mas desvanece assintoticamente, congelada no último instante antes de cruzar o horizonte, tornando-se um fantasma escuro e avermelhado gravado no céu para sempre. Mas para a estrela, não há pausa, não há congelamento. A matéria cruza o horizonte em um tempo finito e brutal. O que acontece a seguir é onde a visão de Penrose revela sua verdadeira magnitude. Uma vez dentro do horizonte, os papéis do espaço e do tempo se invertem. No nosso mundo, temos liberdade para nos movermos em qualquer direção no espaço: norte, sul, leste, oeste, cima, baixo, mas somos prisioneiros do tempo, forçados a marchar inexoravelmente do passado para o futuro. Dentro do horizonte de eventos, essa lógica é destroçada. A direção radial, o caminho em direção ao centro, torna-se o tempo. O centro do buraco negro não é mais um local no espaço onde a estrela se esconde. Ele se torna um evento no futuro. Tentar evitar a singularidade central torna-se tão impossível quanto tentar evitar a próxima terça-feira. Não importa o quanto você lute, não importa o quanto você dispare seus foguetes na direção oposta, o fluxo do tempo arrasta você para o centro. Penrose chamou isso de superfície presa. É uma região onde a luz, não importa para onde seja apontada, converge para dentro. Imagine estar em uma sala onde todas as portas, janelas, o teto e o chão levam invariavelmente para o porão. Não há saída geométrica. À medida que a estrela colapsada cai em direção a esse futuro inevitável, as forças de maré tornam-se apocalípticas. A diferença de atração gravitacional entre a cabeça e os pés de qualquer estrutura torna-se infinita. Átomos são esticados e rasgados. Partículas elementares são separadas. A matéria como a conhecemos deixa de existir, reduzida a seus constituintes mais fundamentais, e em seguida a algo ainda mais exótico. E então atingimos o ponto final da teoria de Einstein. No centro geométrico dessa catástrofe, a curvatura do espaço-tempo torna-se infinita. A densidade torna-se infinita. As leis da física que governam o universo, desde a mecânica quântica até a relatividade geral, colidem e quebram. Este ponto é a singularidade. Não devemos pensar na singularidade apenas como um ponto de massa esmagada. É uma ferida aberta no tecido da realidade. É um lugar onde a informação sobre o que a estrela foi um dia, sua composição química, sua história, a luz que emitiu, parece ser apagada ou escondida do universo observável. É um erro de cálculo cósmico, uma divisão por zero na grande equação da natureza. A singularidade prevista pelos teoremas de Penrose representa o fim do conhecimento. É uma borda do espaço-tempo, um precipício onde as coordenadas que usamos para mapear a existência perdem todo o sentido. Ali, o conceito de onde e quando se dissolve. Não há espaço para ocupar.
Não há tempo para passar. É fascinante e aterrorizante pensar que esses monstros não são raridades cósmicas. O universo está pontilhado por essas cicatrizes. Cada uma delas é o túmulo de uma estrela titânica, um monumento de gravidade pura, onde a luz perdeu sua batalha contra a escuridão. O horizonte de eventos atua como um manto de censura cósmica, escondendo a nudez da singularidade de nossos olhos curiosos, protegendo a física do lado de fora da anarquia que reina no lado de dentro. Mas será que essa censura é perfeita? Será que o horizonte é verdadeiramente uma barreira eterna? Ou será que, com tempo suficiente, até mesmo esses titãs imortais podem sangrar sua energia de volta para o vazio frio, desafiando a noção de que nada escapa? O relógio cósmico avança impiedoso, devorando eras inteiras num piscar de olhos celestial. Imagine-se agora como uma consciência desencarnada, flutuando na vastidão silenciosa, muito depois de a humanidade ter se tornado pó e memória. Passaram-se trilhões de anos. O céu, antes pontilhado por joias cintilantes de fusão nuclear, escureceu. As últimas anãs vermelhas, aquelas brasas tenazes do cosmos, cintilaram e morreram, deixando para trás apenas carcaças frias de anãs brancas e estrelas de nêutrons. As galáxias se dissolveram, suas estruturas espirais desfeitas pela dança gravitacional do tempo profundo. Nesta escuridão absoluta, onde a luz das estrelas é apenas uma lenda antiga, gravada na geometria do espaço, os verdadeiros monarcas do universo finalmente ascendem ao trono solitário. Entramos na era dos buracos negros. Eles navegam pelo vazio como predadores silenciosos em um oceano sem costa, tendo consumido tudo o que havia para consumir. Para um observador clássico, estes titãs parecem eternos, prisões perfeitas de onde nada escapa e onde o tempo para sempre congela. Parecem ser os túmulos finais da matéria, monumentos indestrutíveis à vitória da gravidade sobre todas as outras forças. Mas a natureza, em sua ironia suprema, guarda um último segredo, uma reviravolta no enredo escrita, não nas grandes curvas da relatividade, mas na escala infinitesimal do mundo subatômico. Para entender o destino final destes monstros, precisamos deixar o futuro distante e recuar momentaneamente para um escritório em Cambridge, no início da década de 1970, onde um homem preso a uma cadeira de rodas viajava mais longe do que qualquer astronauta jamais ousou. Stephen Hawking olhava para o abismo e percebeu que o abismo não era verdadeiramente negro. Até aquele momento, a física ditava uma regra absoluta. A área da superfície de um buraco negro nunca poderia diminuir. Era uma sentença de crescimento perpétuo. Se você joga matéria dentro dele, ele cresce. Se dois buracos negros colidem, a fusão resultante é maior que a soma das partes. Parecia haver uma proibição cósmica contra o encolhimento. Mas Hawking, incomodado por uma analogia proposta pelo físico Jacob Bekenstein, começou a ver uma falha na armadura da relatividade geral. Bekenstein sugeriu que, se um buraco negro engole algo quente, ele engole entropia, a medida da desordem do universo. Se a entropia desaparecesse lá dentro, violaria a segunda lei da termodinâmica, o pilar sagrado, que diz que a desordem total do universo deve sempre aumentar. Para salvar a termodinâmica, Hawking teve que aceitar o impensável. O buraco negro deve ter temperatura. E se tem temperatura, deve irradiar calor. E se irradia calor, deve perder energia. Aqui a narrativa deixa de ser sobre a geometria lisa e contínua de Einstein e mergulha no caos granulado da mecânica quântica. Imagine o vácuo do espaço. Nossos sentidos nos dizem que é um vazio, um nada absoluto.
Mas se pudéssemos ampliar nossa visão até a escala de Planck, a menor medida possível da realidade, veríamos que o vazio é uma mentira. O espaço vazio é, na verdade, um mar tempestuoso e fervilhante de atividade. É uma pista de dança frenética, onde partículas virtuais surgem e desaparecem constantemente. A mecânica quântica permite que a energia seja emprestada do nada, desde que seja devolvida quase instantaneamente. Pares de partículas, uma de matéria e outra de antimatéria, emergem espontaneamente do vácuo, separam-se brevemente e colidem novamente, aniquilando-se e devolvendo a energia ao banco cósmico. É um ciclo incessante de criação e destruição que ocorre em cada milímetro do universo, o tempo todo. Normalmente, esses pares virtuais vivem e morrem, sem que o universo macroscópico perceba. Mas o cenário muda drasticamente quando essa dança ocorre à beira do precipício, no limiar fatal do horizonte de eventos. Imagine este par de partículas virtuais surgindo exatamente na fronteira onde a gravidade se torna absoluta. Uma partícula se forma logo fora do horizonte e sua parceira, a antipartícula, se forma logo dentro, ou vice-versa. Em circunstâncias normais, elas se atrairiam e se aniquilariam. Mas aqui, a gravidade do buraco negro é um juiz cruel, que decreta o divórcio imediato. A partícula interna é capturada, puxada para a singularidade com uma força irresistível. A partícula externa, no entanto, encontrando-se do lado seguro da fronteira e sem sua parceira para aniquilá-la, torna-se subitamente real. Ela escapa para o universo como radiação. Para um observador distante, parece que o buraco negro acabou de emitir uma partícula. Ele brilha, mas o universo cobra suas dívidas com rigor contábil. A energia para transformar essa partícula virtual em uma partícula real não pode vir do nada. A lei da conservação de energia é inviolável. Quem paga a conta é o próprio buraco negro. A partícula que caiu para dentro, para equilibrar a equação energética que permitiu a sua parceira escapar, carrega consigo o que os físicos chamam de energia negativa, relativa ao exterior. Ao engolir essa energia negativa, o buraco negro perde massa. É um conceito perturbador e contraintuitivo. Ao alimentar-se dessas partículas virtuais condenadas, o monstro não cresce. Ele morre de fome. Ele evapora. Este processo, batizado de radiação Hawking, é inimaginavelmente lento para os padrões humanos. Um buraco negro com a massa do nosso Sol tem uma temperatura de apenas 1/10 de milionésimo de grau acima do zero absoluto. Ele emite radiação tão fracamente que no universo atual, a radiação cósmica de fundo, o calor residual do Big Bang, é mais quente do que ele. Hoje, os buracos negros estão bebendo mais calor do universo do que emitindo. Eles ainda estão crescendo. Mas voltemos ao nosso futuro distante, a era dos buracos negros. O universo expandiu-se tanto que a temperatura do cosmos caiu para quase zero absoluto. Agora, o ambiente é mais frio do que os buracos negros. A maré virou. Eles começam a irradiar sua massa para o vazio frio, fóton por fóton, partícula por partícula. É uma morte por 1000 cortes, estendida por escalas de tempo que desafiam a notação matemática. Um buraco negro supermassivo, com bilhões de vezes a massa do Sol, levará um número de anos que escreveríamos com o dígito um seguido de 100 zeros para evaporar completamente. É um Google de anos. Durante este tempo, o universo não é nada além de um cemitério escuro, onde os coveiros lentamente se dissolvem em fantasmas. No entanto, a física da evaporação guarda um último ato de violência espetacular. À medida que o buraco negro perde massa,
ele encolhe. E aqui reside a beleza perversa da termodinâmica dos buracos negros. Quanto menor ele fica, mais quente ele se torna. Um buraco negro grande é frio e estável. Um buraco negro pequeno é instável e furioso. Conforme os éons se arrastam e o gigante encolhe, sua emissão de radiação acelera. O que começou como um gotejamento lento de ondas de rádio longas, torna-se um fluxo constante de micro-ondas, depois luz visível, depois raios ultravioleta. Nos seus estágios finais, quando o buraco negro foi reduzido ao tamanho de um átomo, ele não é mais um objeto escuro. Ele é uma fornalha branca, radiante, gritando energia para o silêncio. O fim não é um suspiro, mas uma detonação. Nos últimos segundos de sua vida, tendo perdido quase toda a sua massa ao longo de trilhões de eras, o buraco negro libera a energia restante de uma só vez. Ele explode com a força de 1 milhão de bombas nucleares. Um flash de raios gama duros que ilumina momentaneamente a escuridão eterna do cosmos moribundo. É o último fogo de artifício do universo, uma despedida brilhante da gravidade concentrada. E então, o silêncio retorna, mais profundo do que antes. Onde havia uma deformação no tecido do espaço-tempo, onde a gravidade era tão intensa que quebrava a luz, agora resta apenas um espaço plano e curado. A singularidade desapareceu. O horizonte de eventos desfez-se. A matéria que uma vez formou estrelas, planetas e civilizações, que foi triturada e comprimida no esquecimento, foi agora devolvida ao universo, mas de uma forma irreconhecível. Não é mais matéria organizada, é apenas um banho tênue de radiação, fótons dispersos viajando para longe uns dos outros na expansão acelerada, resfriando-se em direção ao zero absoluto. Este é o triunfo final da entropia. A complexidade foi completamente apagada. A informação do que entrou no buraco negro foi embaralhada e cuspida de volta em uma forma caótica, ou talvez perdida para sempre. Um paradoxo que ainda mantém os físicos acordados à noite. Mas nesta visão do futuro remoto, o paradoxo da informação é apenas uma nota de rodapé filosófica. A realidade física é a solidão. Após a evaporação do último buraco negro, o universo entra na sua fase final, a Era das Trevas. Não há mais estruturas, não há mais eventos. O tempo, sem eventos para marcá-lo, perde o seu significado. O espaço continua a expandir-se, afastando cada partícula solitária de suas vizinhas, até que cada fóton esteja isolado em seu próprio universo observável, incapaz de interagir com qualquer outra coisa. Contudo, ao olharmos para este destino gélido e vazio, somos forçados a confrontar a natureza cíclica das teorias cosmológicas. Se o vácuo quântico é capaz de criar partículas a partir do nada, através de flutuações, e se, num futuro infinito, o universo é apenas vácuo quântico, seria possível que o processo recomeçasse? Roger Penrose, outro gigante da física que caminhou ao lado de Hawking, propôs que este estado final de expansão máxima e massa zero é matematicamente indistinguível do estado inicial do Big Bang. Quando não há massa para definir a escala de tempo e espaço, o infinitamente grande e o infinitamente pequeno tornam-se espelhos um do outro. O fim pode não ser um ponto final, mas uma transição de fase. Poderia a evaporação final dos buracos negros não ser a morte do universo, mas o pré-requisito para o nascimento do próximo? Seria o nosso cosmos apenas um fôlego em uma respiração eterna de um multiverso muito maior? Enquanto as últimas partículas de radiação Hawking se desvanecem na noite eterna, deixam para trás a pergunta mais inquietante de todas: o nada é realmente vazio? Ou é apenas um ovo cósmico
esperando para eclodir. Imagine uma mão humana estendida contra a escuridão do céu noturno. Sob a pele translúcida, rios de carmesim e azul pulsam em um ritmo constante. Uma percussão biológica que tem marcado o tempo desde que o primeiro coração complexo começou a bater nos oceanos primordiais da Terra. Se pudéssemos mergulhar nessas veias, encolhendo nossa perspectiva, além das células e das moléculas, até o nível atômico, encontraríamos um viajante antigo e silencioso, ancorado no centro de cada proteína de hemoglobina. É um único átomo de ferro. Este átomo não nasceu na Terra. Ele não foi forjado pelas forças geológicas de nosso planeta, nem pela biologia de nossos ancestrais. Ele é um imigrante de um tempo antes do tempo, um sobrevivente de uma catástrofe de proporções inimagináveis. Para entender por que o sangue é vermelho e por que a vida respira, precisamos olhar para trás, não para os oceanos da Terra, mas para a fornalha agonizante de uma estrela condenada. Nós viajamos através da vida e da morte das estrelas, observando como a gravidade vence sua guerra eterna, esmagando a matéria até o esquecimento ou rasgando o tecido da realidade. Mas há um outro lado nessa história de destruição. Há um legado deixado para trás, não no silêncio dos buracos negros, mas no grito furioso das supernovas que espalham suas entranhas pelo cosmos. Durante a maior parte de sua vida, uma estrela é uma máquina de alquimia simples. Ela converte hidrogênio em hélio, liberando a luz que banha os planetas. Mas à medida que a estrela envelhece e seu núcleo se contrai, a fornalha se torna mais quente e desesperada. Como um ferreiro que ficou sem o metal mais macio e agora deve trabalhar com ligas cada vez mais duras, a estrela começa a fundir elementos mais pesados. O hélio se torna carbono. O carbono se funde em neônio. O neônio em oxigênio. O oxigênio em silício. Cada passo compra à estrela mais alguns milhares ou milhões de anos de vida. Uma trégua temporária contra o abraço esmagador da gravidade. Mas então, a estrela chega ao ferro. O ferro é o assassino de estrelas. É o elemento mais estável do universo nuclear, uma cinza cósmica que não pode ser queimada para gerar energia. Quando o núcleo da estrela começa a produzir ferro, o jogo termina. A fusão do ferro não libera energia para empurrar contra a gravidade. Ela consome energia. Em uma fração de segundo, o suporte que mantinha a estrela erguida por milhões de anos desaparece. O núcleo, agora uma esfera de ferro puro, do tamanho da Terra, entra em colapso a uma velocidade que desafia a compreensão, atingindo frações significativas da velocidade da luz. O que acontece a seguir é o sacrifício final. As camadas externas da estrela caem sobre esse núcleo de ferro indestrutível e ricocheteiam com uma violência que ilumina a galáxia inteira. A estrela morre, mas em sua morte, ela faz algo milagroso. A onda de choque da explosão é tão intensa, tão quente e rica em nêutrons, que forja instantaneamente todos os elementos mais pesados da tabela periódica. O ouro em nossas alianças, a prata em nossas moedas, o urânio em nossos reatores e, crucialmente, o ferro que flutua no vácuo. Essa é a grande ironia da existência. O mesmo elemento que mata a estrela é o elemento que permite a vida complexa. O ferro absorve a energia da estrela, causando sua morte, para que possa um dia absorver oxigênio em nossos pulmões, permitindo nossa vida. Imagine essas nuvens de destroços estelares flutuando através do abismo interestelar por éons. Elas são como sementes, sopradas pelo vento, em um campo vasto e estéril. Elas se misturam com nuvens de gás hidrogênio, intocadas,
enriquecendo-as com a poeira de 1000 sóis mortos. Cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, uma dessas nuvens, enriquecida pelos restos de uma supernova anônima, começou a colapsar em um canto tranquilo da Via Láctea. No centro, nosso Sol nasceu, mas ele era apenas o governante de um disco de detritos, uma mistura caótica de gás e poeira estelar. A gravidade, sempre a escultora paciente, começou a aglutinar esses grãos de poeira. O ferro, sendo pesado e abundante, afundou para os centros dos corpos em formação, ou permaneceu preso nas rochas. Ele formou o núcleo derretido da Terra, gerando o campo magnético invisível que nos protege dos ventos solares letais. Sem esse escudo de ferro giratório nas profundezas, a atmosfera da Terra teria sido arrancada há muito tempo, deixando para trás um deserto estéril, como Marte. Mas o ferro não ficou apenas no centro. Ele estava na crosta, na água, no solo. E quando a química complexa se tornou biologia, a vida aprendeu a usar o que estava disponível. As primeiras formas de vida eram simples, mas a evolução é uma engenheira engenhosa. Para construir organismos maiores, multicelulares, que pudessem se mover, pensar e sentir, a vida precisava de uma maneira eficiente de transportar energia. O oxigênio é um combustível potente, mas é reativo e perigoso, difícil de domar e transportar dissolvido apenas em fluidos. A natureza precisava de um vagão de carga, uma gaiola molecular que pudesse agarrar o oxigênio nos pulmões, segurá-lo com firmeza através da turbulência do sistema circulatório e soltá-lo exatamente onde as células precisavam. A solução foi a hemoglobina. E no centro dessa estrutura complexa, como uma joia em uma coroa, senta-se aquele átomo de ferro. O ferro tem uma propriedade química única que lhe permite ligar-se ao oxigênio de forma reversível. Ele enferruja em essência, ficando vermelho quando rico em oxigênio, e depois libera essa ferrugem para alimentar o fogo metabólico de nossas células. Cada vez que você respira, você está convidando o universo para dentro de si. O oxigênio, ele próprio um subproduto de estrelas massivas, entra em seus pulmões e encontra o ferro, a cinza de uma estrela morta. Eles dançam juntos através de suas artérias. É uma colaboração cósmica, acontecendo trilhões de vezes por segundo, dentro do seu corpo. Se pudéssemos rastrear a linhagem de um único átomo de ferro em seu sangue, veríamos uma odisseia que faria as maiores histórias humanas parecerem triviais. Ele estava lá quando o núcleo da estrela progenitora colapsou. Ele foi banhado em neutrinos e raios gama de intensidade apocalíptica. Ele foi arremessado através do espaço interestelar a velocidades vertiginosas, atravessando a escuridão fria por milhões de anos. Ele viu o nascimento do sistema solar. Ele foi parte de um asteroide, talvez, ou de uma montanha primordial, antes de ser erodido pela chuva e levado para o mar, para finalmente ser absorvido por uma planta ou um animal e acabar em seu prato, e então em seu sangue. Nós tendemos a pensar em nós mesmos como entidades separadas do universo, observadores olhando para fora, através de telescópios para um cosmos estranho e distante. Sentimos a solidão do espaço vazio e o terror dos buracos negros que devoram a luz. Mas essa separação é uma ilusão. A barreira entre o biológico e o astrofísico não existe. Olhe novamente para a sua mão. Você não é apenas feito de material estelar no sentido poético. Você é, literalmente, um reator nuclear processado. A complexidade de seus pensamentos, o calor de sua pele, a estrutura de seus ossos, tudo isso é possível apenas porque estrelas morreram.
O cálcio em seus dentes veio de estrelas que explodiram como anãs brancas. O nitrogênio em seu DNA veio de estrelas gigantes vermelhas moribundas. E o ferro, o portador da vida, veio do coração colapsado de supernovas. Há uma beleza terrível e magnífica nessa verdade. Significa que a morte não é o oposto da vida na escala cósmica, mas sim sua pré-condição. Sem a violência do colapso estelar, o universo seria um lugar chato e estéril, preenchido apenas com hidrogênio e hélio, uma névoa eterna, sem planetas, sem rochas, sem sangue, sem mentes para contemplá-lo. Foi necessário o caos, a destruição e a morte térmica de titãs celestiais para criar a sopa química que permitiu o surgimento da consciência. Os buracos negros que estudamos, esses monstros de gravidade infinita, são os irmãos escuros da matéria que nos compõem. Quando uma estrela massiva morre, parte dela cai para dentro, desaparecendo do universo observável para sempre, trancada atrás de uma cortina de onde nenhuma luz escapa. Mas a outra parte, a parte que escapa, torna-se a semente para novas estrelas, novos planetas e, eventualmente, para nós. Nós somos a parte da estrela que escapou. Nós somos a luz que não foi engolida. Isso muda a maneira como olhamos para o céu noturno. Não estamos olhando para luzes estranhas no teto do mundo. Estamos olhando para nossos ancestrais. Estamos olhando para as forjas, onde nossa própria substância foi criada. A gravidade tenta puxar tudo de volta para a singularidade, para o ponto de densidade infinita, onde o tempo para. Mas a vida é a resistência. A vida é a matéria que se organizou, que se tornou complexa, que aprendeu a olhar para trás e entender sua própria origem. Nossa jornada começou com a formação das primeiras estrelas, na escuridão primordial, e nos levou até a borda do abismo, onde o espaço e o tempo se desfazem. Vimos como a matéria pode ser esmagada até o nada. Mas terminamos aqui, no microcosmo do corpo humano, onde a mesma matéria, regida pelas mesmas leis da física, criou algo capaz de amar, temer e questionar. Talvez o universo não seja apenas uma coleção fria de pedras e gás regida por equações indiferentes. Talvez, através de processos violentos e eras de tempo profundo, o universo esteja construindo espelhos. Cada um de nós, com o nosso sangue rico em ferro e nossos cérebros feitos de poeira estelar, é um desses espelhos. Somos a maneira que o cosmos encontrou de conhecer a si mesmo. E enquanto olhamos para a vastidão, para os berçários estelares e para os túmulos gravitacionais, percebemos que não estamos sozinhos no escuro. Nós somos o escuro que acordou. Carregamos a história de cada estrela que já brilhou em cada batida do nosso coração. E quando olhamos para o futuro, para o destino final de todas as coisas, sabemos que, não importa o quão frio o universo se torne, houve um tempo em que ele queimou com brilho e fúria suficientes para criar você. Será que a consciência é apenas um acidente efêmero da poeira estelar? Ou somos nós a resposta inevitável para a pergunta que o Big Bang fez ao silêncio?